palavra de Deus diz assim: Davi, vamos juntos? Davi expressou este forte desejo: quem dera me trouxesse água da cisterna que fica à porta de Belém. Aqui está falando o homem com sede. O homem com sede. E como nós acabamos de cantar, há um único que pode saciar esta sede em nosso coração. E o nome dele é Jesus. Que hoje, nesta noite, a sua alma seja preenchida, transbordante, transbordada pela presença do Santo Espírito. E você saia daqui saciado. Oremos. Baixe sua cabeça. Ó Pai, fale conosco, ó Deus. Fale conosco nesta noite por meio da sua palavra. Peço a Ti, Senhor, não permita que ninguém saia da mesma forma que entrou, mas que saia daqui cheio da Tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Podem se assentar, irmãos. Davi expressou este forte desejo, um forte desejo. O texto aqui lhe remonta a algumas ações dos principais valentes do exército de Davi, especificamente falando de 3 deles. Aqui, quando Belém, era um episódio que nós não sabemos muito bem quando, mas o fato é que Davi estava junto com esses 3 homens, com seu exército, e Belém estava com os exércitos dos filisteus. Os filisteus tinham cercado a cidade de Belém. E Davi provavelmente estava ali no forte de Adulão. E quando ele então suspira, quando ele mostra, ele fala desse seu desejo. Ter desejo não é pecado. Ter desejo é ser aquilo que nós somos, seres desejantes. Porque é o desejo que nos movimenta, é o desejo que nos leva a querer, a levantarmos a cada dia pela manhã. Ter desejo não é pecado. Ter desejo não é pecado. Pecado é desejar o que desagrada a Deus. Pecado é ter desejos que desagradam a Deus, mas ter desejos não é pecado. Faz parte da nossa natureza e de quem nós somos. E eu quero perguntar para você nesta noite, quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos? Talvez eu esteja falando para gente aqui que parou de sonhar, parou de desejar, parou a vida e está com a vida paralisada. Talvez um gigante se levantou, talvez os inimigos estão ali diante do lugar aonde da algo que você estava desejando, algo que você sonhava, e hoje você não tem mais desejo, você recalcou, você de alguma forma e congelou a sua vida, paralisou a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te fez um ser desejante, Deus te fez e te colocou sonhos no seu coração. Ter sonhos e desejos, somos quem somos. Ter desejos não é pecado. Pecado é desejar aquilo que desagrada a Deus. Mas se seu desejo, se o seu sonho honra a Deus, se o seu desejo e o seu sonho de alguma forma, se ele for concretizado, vai render glórias e honras a Deus, sem dúvida nenhuma, deseje, sonhe, não pare de sonhar. Quais são os seus desejos? Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos? Está na ponta da língua? O que você tem desejado? O que você tem sonhado? É verdade que o desejo fora de controle, ele nos conduz ao pecado, à destruição, à vergonha, a humilhação. Tanto é que em Gênesis capítulo 4, verso 7, o Senhor orienta Caim a controlar o seu desejo. Ele diz que o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.
Nós precisamos controlar os nossos desejos. Ter desejos não é pecado, mas o desejo fora de controle, ele pode nos levar à ruína. Desejar algo que está fora da vontade de Deus e permitir que esse desejo nos controle, nós podemos ir por um lugar que pode nos machucar e nos ferir. Davi desejou coisas que levou a ele a momentos de luto, momentos de dor na sua vida. Por exemplo, Davi desejou a mulher de Urias. Em 2 Samuel capítulo 11, verso 1, adiante diz que naquele tempo que os reis saíam à guerra, Davi ficou em casa. E ali então no verso de número 2 diz que uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Muito formosa. E ontem, estudando esse texto no curso dos homens, eu disse para eles, a primeira vez que eu encontrei aqui uma referência ao pecado da pornografia. Eu estava tentando o pecado da pornografia. Não tinha fotografia naquele tempo, não tinha revista, mas tinha um terraço. Aqui estava Davi, contemplando uma mulher que não era sua esposa, uma mulher que era esposa de outro homem. Davi a desejou. E o desejo fora do controle, ele nos leva à morte, nos leva ao pecado, nos leva à destruição, nos leva à vergonha, nos leva à humilhação. E assim foi na vida de Davi, diante dessa situação, porque ele levou essa mulher para casa, essa mulher engravidou, e ele criou uma grande enredo, uma grande história, para matar o marido dessa mulher. Davi se tornou, além de um adúltero, de um pornográfico, se tornou um adúltero. Olha só as consequências de um pornográfico, se tornou um adúltero, se tornou um assassino. Porque o desejo fora do controle, ele nos afunda e nos carrega para o buraco. E toda vez que você não controla os seus desejos, e é por ele controlado, isso leva ao pecado. E todo pecado tem consequência. O adultério está em todo lugar, virtualmente na vida real. Mateus capítulo 5, verso 28 diz assim: eu, porém, vos digo, vamos juntos? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O adultério está em todo lugar. Mas por que Deus? Porque Deus colocaria em nosso corpo um impulso tão insaciável que precisa ser contido. Deus nos fez uns seres desejantes. Mas por que Deus então nos fez seres desejantes da forma que nós somos, com esses impulsos que nós precisamos controlar? Não era muito mais fácil Deus cortar ali talvez um senso motor, cortar ali alguns neurônios, mudar a nossa composição e que nós pudéssemos de alguma forma não ter esses desejos? Mas Deus nos fez assim como somos. E por causa do pecado, se nós não controlarmos esses desejos, eles nos controlarão. E nos levarão ao pecado, nos levarão à morte, nos levarão à humilhação, nos levarão à derrota. Um apetite tão forte, tão comum e forte, com a capacidade de levar até mesmo homens mais admiráveis, até mesmo homens cristãos, à derrota mais terrível e à humilhação pública. É muito difícil que você não conheça ao menos um homem ou uma mulher que teve um caso sexual ilícito, que adulterou. Ou talvez você mesmo seja um adúltero. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Se você não permitir, se você não controlar esse desejo, deixar que esse desejo te controle, ele pode te levar ao pecado, te levar à destruição, levar você à humilhação, à sujeira. Lucas capítulo 12, verso 2 diz, Jesus dizendo, nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido.
Se tem algo na sua vida que te envergonhe, se tem algo que está descontrolado na sua vida, que nesta noite você acerte os seus ponteiros com Deus e peça a Ele que te criou, que tem todo o poder nos céus e na terra, colocar em ordem esses desejos, colocar em ordem o seu coração, colocar em ordem a sua mente. Mas por que Deus colocaria no nosso corpo um impulso tão insaciável que precisa ser contido? Por que Deus então colocaria isso na nossa vida? E no livro que nós estamos estudando, aos sábados com os homens, o autor, ele nos ensina, nos fala desse princípio por meio de uma ilustração. Ele diz, pensa no motor de um automóvel. Para fazer o motor funcionar, o que nós injetamos nele? Gasolina. E a gasolina, se nós formos derramar a gasolina e acender um fósforo, ele pode criar um incêndio e pode desmatar, pode destruir uma casa. Gasolina, quando não controlado, não colocado em um ambiente controlado, ele pode criar uma grande destruição. Mas a gasolina, quando utilizada dentro do automóvel e dentro de um ambiente controlado, quando se lança a faísca do motor de arranque, ali há uma combustão. E aquele incêndio, aquela explosão que acontece dentro do motor do automóvel, ela faz o motor girar e faz o carro andar. Então aquele impulso, aquela mesma explosão que poderia acontecer de forma descontrolada, criando e destruindo alguma coisa, quando está no ambiente controlado, ele é utilizado para o bem. Assim são os nossos impulsos. Ele coloca. Você é um ser desejante. E quando você deseja algo que glorifica a Deus, quando você coloca os seus impulsos e de alguma forma os sublima para que esses impulsos possam servir para o seu crescimento, para o seu estudo, para a sua educação, para que você possa se envolver numa causa, para que você possa se envolver nas ações com Deus, você então utiliza desses impulsos de uma forma que vai servir de bênção e não de maldição. Então os desejos, quando controlados, quando diante do Senhor, em comunhão com Ele, direcionados por Deus, Ele nos ajuda e nos ajuda a cada dia a avançarmos. A paixão que o Senhor colocou em nosso coração e mente, quando este ímpeto de energia, expressada sobre o seu controle, nos conduz a um potencial incrível para o serviço, para a liderança, a grandeza, a integridade, a disciplina e sim também a humilhação, que nos rende diante daquele que é todo-poderoso. Davi, um ser desejante, houve um desejo também no seu coração, porque ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque houve um momento na vida de Davi, que ele desejou a Deus, ele desejou a presença do Senhor. No Salmo 63, verso 1 e 3, Davi escrevendo, ele diz assim, ó Deus, vamos juntos? Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu não sei o que você deseja, mas que nesse momento, de alguma forma, o Espírito Santo possa inclinar o seu coração a desejar estar na presença de Deus, porque é o único que pode saciar o seu coração e a sua alma, é o único que pode te preencher e trazer a alegria verdadeira do alto céus, é o único que pode te saciar e te satisfazer. Ele então busca e diz, todo o meu ser deseja estar contigo. Eu não sei o que você está desejando agora, mas que em nome de Jesus, que você possa voltar os seus pensamentos, o seu coração para o trono do Senhor, e nesta noite, a água viva descer dos céus e te preencher. Diz o verso 2, do Salmo 63, obrigado. Quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. Verso 3, vamos juntos? O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Nós chegamos a desejar a Deus quando reconhecemos o seu amor por nós. Quantas pessoas nesse momento
estão desejando as coisas do mundo, estão amando mais o mundo do que a Deus. Mas você que está aqui, você que está me ouvindo aí em casa, você que está me ouvindo nesse stream, nesse momento, que em nome de Jesus, lembre-se que você é amado de Deus, você é alvo do amor de Deus, e Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar, porque Ele te ama. Diga à pessoa que está ao seu lado: Jesus te ama, Deus te ama e nunca vai te abandonar. Amém? Nós desejamos a Deus quando reconhecemos que por Ele somos amados. Como eu posso recusar o amor do meu amado? Como eu posso recusar o amor do meu amado, do meu Salvador, daquele que se entregou lá na cruz, daquele que morreu por mim, daquele que recebeu os cravos, as chicotadas, aquela coroa de espinho, aquele que derramou gotas de sangue por amor a mim, pecador, que não merecia, mas Ele a si mesmo foi para a cruz. Deus te ama, meu irmão. Ele prova o seu amor para comigo e para com você, quando ainda nós não o conhecíamos, quando ainda estávamos numa vida de pecado, quando ainda vivíamos longe dele. Ele se entregou lá no madeiro para ser propiciação pelos nossos pecados, para que hoje eu e você pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados e podermos voltar-se para o nosso amado, possamos amar aquele que nos amou primeiro. O teu amor é melhor do que a própria vida, Davi vai dizer. Chegamos a desejar a Deus quando reconhecemos o seu amor por nós. Chegamos a desejar a Deus quando reconhecemos que o seu amor é melhor que qualquer coisa que podemos ter neste mundo, nesta vida. Tem muita gente trocando o amor de Jesus por ouro e por prata. Tem muita gente trocando Jesus por um relacionamento passageiro, temporário. Tem muita gente trocando a Jesus por um momento de fama. Mas que em nome dele, que você descobriu esse maior tesouro, se você encontrou Jesus e que sabe que por ele é amado, que você não troque ele por nada. Martin Luther King tem uma frase que ele disse: quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver. Se você não se sente tão amado por Deus, a ponto de entregar a sua vida para Ele, você não encontrou ainda o motivo de viver para Ele. Paulo entendia isso, ele vai escrever em Filipenses capítulo 1, verso 20, ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que nada serei envergonhado, antes que em toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Filipenses 1, 21, ele diz, vamos juntos? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você não tem algo na vida que você reconhece, pela qual morrer não tem motivo para viver. Paulo encontrou algo motivo, não apenas para viver, mas para morrer também. Morrer por Cristo, porque morrer por Cristo é lucro. Morrer por Cristo é saber que todo esse momento de dor, momento de sofrimento, eu sei que um dia o meu bom pastor, o bom Redentor está me esperando para me receber em glória. E eu sei para onde eu estou indo, porque eu sou fruto do seu amor, eu sou alvo do seu amor, e Ele não me abandonou, e não vai me abandonar quando eu passar pelo vale da sombra e da morte. É só uma passagem. Então, enquanto eu estou nesta vida, eu vivo morrendo a cada dia para mim mesmo e vivo para glorificar e louvá-lo diariamente. Eu vivo, se for necessário caminhar 10 milhas, caminharei, 1000 milhas, caminharei. Se for necessário ir para Salitre, eu vou. Se for necessário ir, para a Bahia, eu vou. Se for necessário ir para o Ceará, eu vou. Mesmo que custe a minha vida, mesmo que eu não volte para a terra da onde eu saí, porque eu sei para onde eu estou indo, e eu sei que esse momento é passageiro, e aquilo que eu faço para a glória de Deus. Davi teve essa experiência com Deus, de ter os seus desejos realizados. Ele nos ensina que para isso é preciso se deleitar no Senhor e entregar a sua vida a Ele. Olha o que Davi nos ensina sobre esse segredo. Salmo 37, verso 4. Ele diz assim: agrada-te do Senhor. Vamos juntos? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos?
que nesta noite você coloque nas mãos do Senhor e se agrade, se deleite, encontre prazer nele, porque ele há de realizar, de satisfazer os desejos do seu coração. Diz o verso 5, o que mais precisamos fazer? Vamos juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando estamos na adolescência, na juventude, achamos que pela nossa própria força vamos fazer o nosso caminho. Achamos que somos mais inteligentes que os nossos pais. Achamos que sabemos mais que tudo e que todos. Muitas vezes não ouvimos conselhos, não ouvimos a direção de ninguém. Batemos no peito e dizemos, não, eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu estou fazendo. E sabe o que acontece? Nós quebramos o nariz. Nós nos machucamos. Talvez eu esteja falando para algumas pessoas que estão feridas agora, porque achava que sabia o caminho que estava fazendo. E se encontra frustrado, se encontra machucado. Porque Davi nos ensina que para os seus desejos serem realizados, para que você encontre satisfação na sua vida, você precisa entregar o seu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia em quem? No agiota? No empregador? Na amiguinha da escola? Confia no Senhor, confia nele. E o mais? Quais são os seus desejos? Ter desejo não é pecado. Pecado é desejar o que desagrada a Deus. Davi desejou beber da fonte da água de Belém. Mas existia um exército de filisteus ali impedindo ele alcançar o seu desejo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que para que nós alcancemos os nossos sonhos, para que nós alcançamos aquilo que desejamos, sempre haverá inimigos, sempre haverá barreiras. Mas quando nós depositamos a nossa vida no Senhor, nada pode nos impedir. Porque maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o nosso Deus, é o Jeová Jirei que supre as nossas necessidades. Jeová Nissi, aquele que vai à nossa frente, a nossa bandeira. Ele é aquele que nos luta, que vai junto conosco. Ele é o leão da tribo de Judá. É ele que vence. Tinha inimigos, tinha. Mas Davi não estava sozinho. Talvez seja a grande lição dessa história de hoje. Que Davi estava ali, mas não estava sozinho. Havia homens no seu exército. E tem muita gente querendo ir para a batalha como se fosse o Rambo, como se fosse um herói solitário. Isso só acontece em cinema americano, porque na vida real, quando você vai para a batalha, você leva junto com você um exército. E esse sistema individualista tem consumido o nosso coração e a nossa mente, e cada vez mais as pessoas têm se isolado. Ouvi uma reportagem, não sei quantos de vocês viram também, que lá no Japão, pessoas têm morrido, e só depois de semanas, depois que o corpo está fedendo, é que se descobre que o corpo está ali, já em decomposição, porque a pessoa não tem mais relacionamento, não tem mais amigos, pessoas estão morrendo solitariamente, e tem muita gente seguindo a sua vida achando que é o Rambo, achando que é a Mulher Maravilha, apesar que a Mulher Maravilha formou a Liga da Justiça, né? Então seja inteligente. Seja inteligente. Davi, Deus tinha uma promessa sobre a vida de Davi, qual que era? Que ele seria rei. E Davi só foi um grande rei porque ele soube fazer alianças, porque ele soube fazer, era um estrategista, ele tinha amizades, ele tinha um exército, ele tinha pessoas que andavam junto com ele. Davi desejou beber da fonte da água, mas havia um exército filisteu impedindo a sua ida lá. Para alcançar seus sonhos, seus desejos, sempre haverá obstáculos a serem vencidos. E o texto de 2 Samuel mostra para nós de 3 valentes que contribuíram para Davi saciar o seu desejo. Diz o verso de número 16:
Então aqueles 3 valentes, 2 Samuel 23:16. Então aqueles 3 valentes romperam pelo caminho dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-no e a levaram a Davi. Algum tempo atrás eu li uma reportagem, um texto bastante conhecido que circulou na internet, que dizia o seguinte, me permita ler. Atenção, diz assim esse texto. Uma das verdades muitas vezes esquecidas é a de que ninguém chega ao pódio sozinho. Conheço pessoas que acreditam poder vencer sozinhas. Conheço pessoas que venceram com a ajuda de muitas outras e que ao chegar ao pódio se esqueceram das que as ajudaram a subir. Profundamente ingratas e incapazes de agradecer, essas pessoas não ficaram muito tempo no pódio e não perceberam que sua queda se deu por não reconhecerem quem as ajudou a chegar no topo. Se Davi foi um grande rei, se Davi conseguiu unificar todo Israel, não foi porque ele fez sozinho. Foi primeiramente por causa de Deus, mas por causa das alianças que Davi formou. Quem chega no pódio, sempre tem pessoas junto com ele. Sempre teve alguém que lhe ajudou. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade de pessoas ingratas. Quantos pais e mães se encontram abandonados nesse momento, porque filhos não reconheceram aquele sacrifício que mamãe e papai fazia, achando que papai e mamãe fazia porque era escravo, porque era empregado. E sabe de uma coisa, de pessoas que chegam ao pódio desta maneira e são ingratas e esquecem, elas não permanecem ali. Porque ingratidão gera solidão. Continuando o texto, o autor do texto diz assim, outra coisa que sempre observei é que pessoas e empresas de sucesso são excelentes em buscar estabelecer parcerias, alianças e associações estratégicas. Não sendo egoístas e gananciosas, essas pessoas e empresas se associam com outras pessoas e empresas capazes de agregar mais valor ao que fazem, criando um círculo virtuoso de sucesso. Elas conseguem substituir a competição por formas inteligentes de cooperação, onde todas as partes saem vencedoras. Elas sabem abrir mão de algumas vantagens e benefícios para que a soma total seja maior do que a contribuição individual de cada um, o que se chama sinergia. Davi não chegou ali sozinho. Davi não teve os seus desejos realizados apenas pela força do seu braço, mas porque ele tinha um exército lutando com ele. Até o cantor Raul Seixas aprendeu esse princípio em uma das canções que ele dizia: sonho que se sonha, só é só um sonho. Sonho que se sonha, só é só um sonho. Mas sonha que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só é só um sonho. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Casamentos que permanecem e prosperam é porque tem gente ali sonhando junto. Famílias que prosperam é porque estão sonhando juntos, sonhando no negócio, sonhando na busca da sua prosperidade, sonhando pelos filhos, sonhando juntos. Sonhos que sonham só, é só sonho. Mas sonhos que se sonham juntos, é realidade. Havia uma promessa na vida de Davi, uma promessa vinda de Deus, que ele seria rei. Mas o que fez ser um grande rei foi a aliança e a amizade que ele aprendeu e desenvolveu durante a sua vida. E ele reconheceu esse esforço desses 3 homens. E diz no verso 16, que ele não quis beber, porém ele derramou como libação ao Senhor, como oferta, aquela água.
Disse o verso 17, ele dizendo: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não quis beber. O que ele fez? Ele pegou aquela água, não vou derramar, mas eu vou beber, e jogou em libação, como oferta ao Senhor, como oferta de sangue, de sacrifício que aqueles homens tinham feito. Porque ele reconheceu que aquele ato daqueles homens não era apenas para ele, mas redundava em louvor e glórias a Deus. Quando as pessoas estão junto com você, sonhando junto em alguma coisa, cuidado. Davi aqui aprende que não era ele, mas a glória é de Deus. E esse é um grande perigo da liderança. De quando nós ajuntamos pessoas para sonharmos juntos, a pessoa achar que é o sonho apenas dela, mas Deus tinha colocado isso no coração de Davi, um sonho de ser, um desejo de criado por Deus, de ser rei, um chamado de Deus, mas não reconhecendo que apenas era sua vaidade, apenas para si, mas para unificar o povo e abençoar aquele povo. E que de alguma forma aquela ação, aquela atitude que ele estava fazendo, ele conduziu em adoração a Deus. Lembre-se disso. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? Quem anda sozinho, muitas vezes o seu sonho tem se tornado pesadelo, porque se encontra só. Deus não deseja que você continue nesse pesadelo. Ele veio ao mundo para andar comigo e com você, e nos colocar em uma família da fé, igreja, para que com quem possamos compartilhar os nossos sonhos, os nossos desejos. Se seus sonhos e seus desejos estão te conduzindo para longe de Deus, conduzindo como Davi ao pecado de adultério. Davi, nesse momento, quando ele reconhece o seu pecado, ele pede que Deus lhe dê um novo coração. No Salmo 51, verso 10, fugindo desse desejo destrutivo, ele pede a Deus dizendo assim, vamos juntos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que você deseja? O que você sonha? Se o seu desejo, o seu sonho está te conduzindo para longe de Deus, peça a Deus agora para mudar o seu coração e dar um novo coração. Mas se o seu desejo, o seu sonho te conduz cada vez mais para perto de Deus, peça a Deus para te dar condições para você realizar esse sonho. Mas você não vai realizar isso sozinho. Não vai realizar isso sozinho. Deus tem chamado homens, mulheres para cumprir um chamado. Homens e mulheres para irem ao campo, para pregar o evangelho, ganhar vidas, começar novas igrejas e mudar a eternidade de milhares de pessoas. Este é um sonho, um desejo, que eu não tenho dúvida que nasce no coração de Deus. E eu quero chamar aqui o irmão Braga, o irmão Eduardo, que nós vamos comissioná-los neste momento a realizar um sonho, um desejo que está no coração deles. Um sonho, um desejo de ir ao campo missionário, deixar a sua terra, a sua parentela e ir a uma outra cidade para pregar o evangelho do Senhor Jesus. Eu quero convidar você também. Você que sabe que tem desejos aí que estão incontroláveis, que você sozinho não está conseguindo resolver.